Segredos expostos. Com documentos obtidos exclusivamente por Época, 3 reportagens de capa fizeram revelações que atordoaram o PT e deixaram o ex-presidente Lula mais perto de uma condenação. Ninguém conhece tão bem a necessidade de manter um segredo quanto aqueles que agiram errado e não querem que ninguém descubra. Poucos cavam segredos escusos com tanta insistência quanto bons jornalistas. Em 2011, a Polícia Federal produziu seu relatório final sobre o esquema do Mensalão, após 6 anos de investigações e mais de 100 testemunhas ouvidas. Época obteve o documento, com exclusividade. Publicado em abril de 2011, a anatomia do valeroduto revelou que dinheiro, desviado principalmente do Banco do Brasil, alimentava o Mensalão. Em 2015, Época trouxe uma nova bomba. O Ministério Público Federal acabara de abrir uma investigação contra Lula por tráfico de influência internacional. A reportagem Lula, o operador, mostrava como, nos 4 anos desde que deixara a presidência, Lula havia viajado ao trabalho. Os destinos eram os mais variados, de Cuba a Gana. A maioria das viagens foi bancada pela construtora Odebrecht. Documentos obtidos por Época revelavam que a Procuradoria da República em Brasília havia aberto, uma semana antes, uma investigação contra Lula por tráfico de influência internacional e no Brasil. Ele era suspeito de facilitar negócios da Odebrecht com representantes de governos estrangeiros entre 2011 e 2014. Percebeu-se um padrão. O ex-presidente se encontrava com o líder em exercício de outro país, em viagem paga pela Odebrecht. Depois, a Odebrecht era contratada e o BNDES oferecia um empréstimo que facilitava o negócio. 3 meses depois, Época publicou mais uma reportagem com Lula na capa, Nosso Homem em Havana. A reportagem obteve arquivos sigilosos em que burocratas descreviam as condições camaradas dos empréstimos do BNDES para as obras. Quando a primeira reportagem foi publicada, o julgamento do Mensalão ainda estava no meio. O processo havia começado em 2007, após o Supremo Tribunal Federal aceitar a denúncia do Ministério Público Federal contra os 40 acusados de participar no esquema do Mensalão, de compras de votos no Congresso. Foram ouvidas 600 pessoas e quebrados os sigilos fiscais de 38 réus. Destes, 24 foram condenados na última instância. Em 9 de agosto deste ano, o Ministério Público Federal desarquivou o inquérito contra o ex-presidente relacionado ao Mensalão. Maior as provas contra Lula. A capa da edição 882, de maio de 2015, Lula, o operador, estampava um documento, uma investigação do Ministério Público Federal por suspeita de tráfico de influência internacional. A reportagem teve repercussão planetária. O jornal americano The New York Times, o britânico The Guardian, o espanhol El País, o francês Le Monde, assim como o site da emissora britânica BBC e a agência de notícias Reuters dedicaram espaço à investigação revelada por Época. Por causa dos documentos expostos pela revista, o MPF investigava as visitas de Lula aos países aos quais o BNDES emprestou dinheiro. Quando a primeira reportagem foi publicada, o julgamento do Mensalão ainda estava no meio. O processo havia começado em 2007, após o Supremo Tribunal Federal aceitar a denúncia do Ministério Público Federal contra os 40 acusados de participar no esquema do Mensalão, de compras de votos no Congresso. Foram ouvidas 600 pessoas e quebrados os sigilos fiscais de 38 réus. Destes, 24 foram condenados na última instância. Em 9 de agosto deste ano, o Ministério Público Federal desarquivou o inquérito contra o ex-presidente relacionado ao Mensalão. A terceira reportagem teve impacto direto na CPI que investigava as operações do BNDES. Na segunda-feira após a revista chegar às bancas, a oposição pedia a convocação do ex-presidente para que lhe prestasse esclarecimentos, o que não chegou a acontecer. Meses depois, a CPI acabou sem nenhum pedido de indiciamento e com aquele gosto conhecido de pizza. Mas Lula foi denunciado na Operação Zelotes, também por tráfico de influência. Em abril deste ano, a situação do ex-presidente ficou mais delicada. A bomba de Marcelo Odebrecht confirmou que os leitores de Época já sabiam. O ex-presidente Lula ajudou a viabilizar a contratação do grupo para obras no Porto de Mariel, em Cuba, o que a lei brasileira não permite.
Continua depois da publicidade. Denunciado recentemente pela quarta vez, Lula responde agora por obstrução da justiça, acusado de tentar interferir na delação de Nestor Cerveró, ex-executivo da Petrobras, por lavagem de dinheiro, corrupção e tráfico de influência. Em 2 de agosto, uma nova CPI foi criada para investigar os empréstimos concedidos pelo BNDES. No dia 16, a CPI aprovou um plano de trabalho. Ele inclui ter acesso aos contratos do BNDES com empresas desde 1997, inclusive os que antes foram negados, para averiguar não conformidades. Lembrando que ano que vem tem eleições e que não podemos eleger nenhum político citado na Operação Lava Jato. Temos que limpar esse país com o nosso voto. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia, deixe seu joinha, acione o sininho e se inscreva no canal. Abraços a todos e que Deus abençoe. Segredos